7h32, bom dia. O que é isso? É pigarro. Entendi. Bom dia, eu sou Ricardo Boechat, é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até as 9, qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais e internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga que está conosco nas praças, tá rindo de quê, Barão? É sempre uma alegria, né, bicho? Ele fica querendo que eu fale, bom dia. Isso é ele que manda falar fora do ar. É ele ou não é ele? Ele faz. O Boechat, quero ver se o Boechat vai falar bom dia ou bom dia. Aí eu falo os dois só pra irritar ele. Bom dia, Belo Horizonte, bom dia, Brasília, Curitiba, Fortaleza, João Pessoa, salve Tampa, Orlando, Miami. Aí o Triângulo das Bermudas da audiência da Band News FM nos Estados Unidos, viva os brazucas, obrigado. Manaus, obrigado, Maringá, Orlando, também já falei, Porto Alegre, meu Rio de Janeiro, querido, Salvador, São Paulo, Vitória. Essas são as praças que compõem a nossa rede. Também a você que está em outras regiões, em outros estados, em outros países, obrigado por sua companhia, por sua vigilância. Mande suas mensagens para cá no 11 999 592 100. Se quiser, aqui também tem o nosso endereço eletrônico, popular e-mail, que é o ouvinte@bandnewsfm.com.br, ouvinte@bandnewsfm.com.br. E o Putin, hein? Você viu só? Tá todo mundo preocupado com Kim Jong-un, Você vê? com não sei o que e tal. Aí vem o Putin ontem, disse que é o seguinte: os Estados Unidos, aqui, eu tô com um míssil que é invisível aos sistemas de detecção de radares. E também tem um drone aqui que pode carregar ogivas, ou sei lá o quê, que pode trafegar debaixo d'água. O cara é um drone, o cara voa, o cara anda, é um submarino, uma mistura de submarino com helicóptero que pode levar armamento nuclear, sei lá o quê. E o tal do míssil invisível. Chega em qualquer lugar do planeta? Chega em qualquer lugar do planeta. Pode chegar em Brasília, o míssil invisível do Putin. E aí os americanos, ontem a porta-voz da Casa Branca, do Departamento de Defesa, disse, não se preocupa não, os americanos podem ficar tranquilos. Eles talvez fiquem, nós não. Luiz Megali, o míssil visível do Café com Jornal, ao lado da nossa Júlia Duailib. Bom dia para vocês, bom dia para toda a equipe do Café com Jornal, bom dia para o nosso Rafael Colombo. Sintonize agora a TV Bandeirantes ou o Band News TV, você terá as imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM em São Paulo, Morumbi, zona sul da capital paulista. Bom dia, Carla Bigato, Barão, para você mais uma vez. Deixa eu acelerar rapidamente aqui, ver o que a gente consegue conversar um pouquinho. Primeiro falar de economia. O Estado de São Paulo está dando hoje como informação exclusiva, antecipando em sua manchete, vai ser divulgado hoje o cadastro, o tal do CAGED, pelo Ministério do Trabalho, que é um relatório, né? Uma pesquisa mensal sobre empregos com carteira assinada, chamado mercado formal, né? Um dos problemas da retomada do emprego no Brasil, lentamente, né? Vem sendo o fato de que boa parte desses empregos estão sendo empregos informais, empregos sem vínculo trabalhista. O emprego formal ainda é o melhor para a economia, por mil razões, né? Porque os tributos recolhidos são maiores, porque o vínculo do trabalhador é mais seguro, as estruturas de proteção social e legal do trabalhador com a carteira assinada são maiores e tal. Enfim, está saindo hoje, vai ser divulgado oficialmente, mas o Estado de São Paulo antecipou, o país criou, na verdade, quase 78 mil empregos com carteira assinada. O saldo positivo foi de 78 mil empregos com carteira assinada no mês de janeiro. Nós estamos agora já no iníciozinho de fevereiro. O dado de março, o dado se refere a janeiro e é o melhor janeiro em 3 anos, confirmando a prévia do próprio CAGED que nós demos aqui há alguns dias. Agora é oficial, vai ser divulgada hoje. Isso é importante para contrabalançar um pouco a pequena ducha de água fria que tivemos com a divulgação do Índice Geral de Desemprego do BNDES, do IBGE há poucos dias, que disse que o trimestre encerrado em janeiro, portanto novembro, dezembro e janeiro, foi o primeiro trimestre de índice geral de desemprego em que o número piorou. Ele saiu de 11,8% de desempregados no trimestre encerrado em dezembro para 12,2% para o trimestre encerrado em janeiro. Essa pequena variação
de 11,8 para 12,2, muita gente pode dizer, não é tão significativo assim, e como eles explicaram, isso aí reflete as demissões decorrentes do fim do período de Natal. Muita gente é contratada temporariamente nesse período, pelo comércio e tal, pelos serviços, pelas indústrias. Chega em janeiro, passou o período mais aquecido do mercado, uma parte dessa mão de obra não é absorvida, é devolvida ao desemprego. Muita gente pode dizer, não só é sazonal, esperamos que tenha sido, como também 0,4 não é tão significativo. Sim, minha gente, não é tão significativo, mas representa algo como mais 300 mil trabalhadores desempregados. E com um detalhe assim que dá um gostinho amargo à estatística adicional, é que ela foi a primeira medição desse tipo, trimestral, em 10 medições que deu para trás. Nós vínhamos já com 9 índices trimestrais de desemprego melhorando, pouquinho a pouquinho, e subimos agora em janeiro para 12,2. São mais 300 mil trabalhadores que foram para a fila do desemprego, para esse flagelo que é ainda o maior flagelo da economia brasileira. Ainda no campo da economia, outra notícia importante, está nas manchetes de todos os jornais, saiu ontem finalmente, oficialmente, o PIB de 2017, com um crescimento de 1% do PIB. O primeiro crescimento em 3 anos, depois de 3,5% de queda no último ano do governo Dilma, 2015, e 3,5% de queda no primeiro ano do governo Temer, fracionado ainda que fosse, 2016. Então nós tivemos 2 quedas sucessivas de 3,5% do PIB e agora 1% de alta no ano de 2017. Com um detalhe ao mesmo tempo revigorante e preocupante. O revigorante é que a nossa agroindústria, a nossa agricultura matou a pau, cresceu mais de 13% e puxou ela sozinha o PIB dessa forma. Por quê? Porque fechou o ano com 1% de alta, mas o início do ano estava sendo trágico. Então os números negativos do início do ano de 2017 impactaram negativamente o índice anual, a média anual. Mas os últimos meses já foram bem melhores, tanto para a indústria, quanto para os serviços, quanto para outros setores que pesam no PIB, sendo que no caso da agricultura, ela é que puxou o crescimento de 2017, impediu que nós tivéssemos um número negativo. Ela sozinha cresceu 13%. A expectativa agora é que com os meses melhores do segundo semestre do ano, especialmente do último trimestre, o crescimento do PIB este ano seja mais confortável. O próprio ministro e candidato Henrique Meirelles está falando em 3%, alguns já falam até na possibilidade de crescermos 4% em 2017. É uma boa notícia, todos temos que torcer para que a economia continue melhorando. No campo da política, temos as repercussões ainda da entrevista dada pelo ex-presidente Lula, a nossa companheira Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. Ela repercutiu conosco ontem, aqui de manhã na Band News FM, e muita gente se colocando ali, observando o que teria sido um aceno do Lula ao MDB, quando ele reconhece que o presidente Temer teria sido vítima de um golpe naquela operação engendrada pela Procuradoria-Geral da República e posta em prática pelo Joesley Batista, que gravou o presidente numa conversa íntima com um empresário na noite do Palácio do Jaburu, da qual resultou todo aquele escândalo que produziu uma tentativa, segundo o entendimento do Lula, de depor, de derrubar o próprio Temer a partir de uma trama engendrada na Procuradoria-Geral da República, que depois produziu aquele pedido de autorização para que ele fosse processado, que viria a ser repetido e que a Câmara derrubou 2 vezes. O Lula, para surpresa de algumas pessoas, e eu me incluo entre elas, vai lá e diz, não, o Temer foi vítima de uma tentativa de golpe, ou seja, o golpista Temer, segundo a unanimidade dos discursos do Lula, foi ele também vítima de um golpe, vilão e vítima ao mesmo tempo. E muitas pessoas hoje nos jornais analisam que isso teria sido, li com mais destaque na Folha essa abordagem, que isso teria sido uma espécie de aceno do Lula a grupos no PMDB menos hostis ao PT, numa tentativa de tirar o PT de um isolamento em que ele está hoje no Congresso Nacional e na própria política nacional. Uma figura do PT declara para a Folha, por exemplo, algo que nunca tinha me ocorrido, que do ponto de vista da ação legislativa, o PT
o PT, o grande PT, está a reboque dentro do campo da esquerda do PSOL, do pequeno PSOL. Então o PT não só se isolou dentro do Congresso Nacional, como mesmo neste isolamento não é mais a força que dita a pauta e as ações do que resta ou do que há de esquerda dentro do Congresso Nacional. Teria sido o aceno do pragmático Lula a setores menos hostis ao PT em outros partidos, inclusive ao centro, para tentar aí ver se o PT sai desse isolamento e tudo mais. Eu concordo com todos que apontam para muitas das ações de investigação, de interceptação, do que queiram chamar, dentro do guarda-chuva da Lava Jato, como ações que não cumprem a ortodoxia, tá certo, dos procedimentos, da lei, das regras. E concordo, tem de fato muita ação precipitada. A própria condução do Lula coercitiva lá atrás foi um desastre. A interceptação do telefone, a divulgação do conteúdo das conversas da Dilma com ele também foi outro desastre. Várias ações, aquela prisão do Manteiga dentro do hospital com a mulher com câncer sendo operada, foi outro desastre. Tem vários momentos da Lava Jato, e não apenas os mais vistosos, os mais barulhentos ou pirotécnicos, como queira, que são momentos que merecem sim críticas, e é compreensível, defensável, que muitos críticos da Lava Jato digam: olha, o carro está muito acelerado, olha, vocês não estão observando certos cuidados, olha o freio, olha a gasolina, olha a curva fechada e tal. Eu concordo, mas me incomoda um pouco a tentativa de colocar essa discussão ou esse viés como prioritário diante do que resultou disto tudo. Isto tudo, as operações que possamos chamar, ou atitudes que possamos chamar de impróprias, destemperadas, ilegais, chamem do que quiser, e eu assino embaixo. Agora, o que resultou disso aí? Ok, o Temer foi vítima de um golpe, segundo a tentativa de golpe, agora segundo o próprio Lula, ok. Concordamos que é realmente fora de qualquer linha, e aqui estou reproduzindo o que o Fernando Henrique Cardoso disse ao Canal Livre, fora de qualquer linha razoável, numa democracia que mereça esse nome, que um presidente da República seja gravado dentro do seu próprio palácio e tal, por uma figura e coisa e tal. Mas, ok, concordo. Mas esta figura entrou no Palácio do Planalto como pela janela, pelos fundos? Não, entrou porque o presidente mandou entrar. Não é só que mandou entrar, mandou abolir as barreiras naturais que se impõem a quem entra no seu palácio à noite ou durante o dia, não teve que se identificar na porta, não sei o quê. Depois de conceder esse tipo de coisa estranha a um visitante com esse perfil, trata com ele de assuntos estranhos também. E depois de tratar de assuntos estranhos e citar um nome de um determinado auxiliar deputado federal, o senhor Rodrigo Rocha Lourdes, este Rodrigo Rocha Lourdes aparece com uma mala nas costas cheia de dinheiro. Então tá bom que tudo que está sendo feito pela Lava Jato é um absurdo, é ilegal, é antidemocrático, é anticonstitucional. Tudo bem, eu tô dentro, olha, segura aí as rédeas da rapaziada. Mas vem cá, e o que está resultando disso? Não tem que levar em conta? Anula tudo, esquece, faz de conta que a gente não ouviu, que a gente não viu. Como diz o ministro Luiz Barroso do Supremo Tribunal Federal, eu vi a mala. Eu vi a mala do Loures, eu vi o dinheiro do Gedel, eu vi a mala do outro lado, do Aécio, da irmã do Aécio, do primo do Aécio. Eu vi o crime destruir praticamente a Petrobras, o superfaturamento em tudo quanto é lá. Isso tudo a gente vê, a história do Brasil, a história de uma elite política que é associada a outras forças da elite brasileira, inclusive na imprensa, inclusive no empresariado, inclusive nas entidades de classe e tal, do sindicato, do que queiram, pilhou e vem pilhando esse país há séculos. Eu concordo que nós temos que ter ações que a sociedade, diante das quais possamos nos sentir seguros, quando praticadas pela polícia, pela Procuradoria-Geral da República. Concordo que o ferimento, a ferida ao direito de um é uma ferida ao direito de todos. Eu concordo com tudo isso, ok? Estamos aí nesse discurso formal e nessa conduta, digamos, legalista e tal. Estou dentro. Mas o que eu faço com esse acervo de horrores, que estas irregularidades, que esta Lava Jato horrorosa, que esta justiça, que como é que eles chamam de militância judicial, né? O que resultou disto nestes 4 anos de Lava Jato? A gente faz o quê? Bota num incinerador? Destrói as provas?
solta o Cunha, o Cabral, o Palocci, vai soltando, entrega todos os habeas corpus para o Gilmar decidir e o país segue em frente, viva, maravilha. Então, eu acho o seguinte, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, como diz minha mãe. Tem um caminho do meio aí que a gente precisa se abraçar a ele, apoiá-lo, valorizá-lo, porque o flagelo do Brasil no campo da corrupção não chegou onde chegou porque houve excessos, mas porque houve omissões. Não houve excesso de punição na história brasileira, né, do qual devêssemos nos preocupar, diante do qual devêssemos nos preocupar, contra os corruptos, contra os que pilham o Estado, matam indiretamente as pessoas nos hospitais, jogam na rua crianças que tinham que estar na escola, entregam armas a jovens, indiretamente entregam armas a jovens sem perspectiva nas comunidades pobres, condenam o país a uma série de flagelos em várias áreas. Esses criminosos não foram, na história do país, vítimas de injustiça, de precipitações, de algozes implantados no Ministério Público ou nos tribunais, ou mesmo na opinião pública. Eles foram beneficiados por uma impunidade assombrosa. E agora, quando essa impunidade aos trancos e barrancos, e admito, com falhas, com erros, com equívocos e tal, começa a ser ameaçada, e estes nomes, estas figuras começam a ser expostas, todo mundo, uma parte da crítica ao processo fica, peraí, como é que é? Vai criminalizar? Vai desqualificar a política? Não, ninguém está desqualificando a política. E alguém precisa tentar desqualificar a política no Brasil, estando a política na mão de quem está? Historicamente? Quem desqualificou mais a política no Brasil? Quem criminalizou mais a política no Brasil, se não seus próprios protagonistas? Agora a opinião pública é o grande vilão. Agora a opinião pública não pode ser aceita como interlocutora nas pressões, nas discussões, nas cobranças. Não, o que você é, cavaleiro? Eu sou um contribuinte, né? E o que você faz? Não, eu trabalho e pago impostos, né? E tento criar meus filhos. Você está fora da discussão. Vamos fazer o seguinte, o fórum fica restrito aos grandes magistrados, aos grandes analistas e comentaristas, né? aos partidos, aos políticos, aos seus aliados, né? No mundo da economia, nos negócios, né? E a opinião pública não entra, porque é perigoso. Se você tiver opinião pública, cai na exceção, perseguição, são fogueiras. Peraí. Dá um desconto aí, um bom desconto e pau nessa canalha, viu? Porque merece. Vamos lá.